Ana correu pelo corredor do 7º andar do edifício envidraçado na Avenida da Liberdade, os saltos e quando como tiros no silêncio das 7 da manhã. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Ela parou de repente, o coração a bater tão forte que quase não ouviu as palavras que vinham lá de dentro. Eu amo-te, Inês. Sempre amei. Desde o primeiro dia em que entraste nesta empresa. A voz era da chefe, Margarida Almeida, baixa e trêmula como Ana nunca a ouvira. E a resposta, um suspiro longo seguido de um beijo. Ana reconheceu o som porque já o sonhara 1000 vezes. Veio de Inês, a colega com quem dividia mesa há 3 anos, a amiga que lhe contara tudo, ou quase tudo. Ana recuou um passo. O mundo pareceu inclinar-se. Não chorou ali, guardou as lágrimas para o elevador vazio que a levou até à rua, onde o ar frio de janeiro lhe queimou a cara. Só então percebeu que, sem saber, amava Inês há muito tempo. Lisboa acordava devagar naquela segunda-feira de janeiro. O elétrico 28 rangia subindo o chiado, carregado de turistas de cachecol e lisboetas de cara fechada contra o vento do Tejo. Ana descia a pé a Rua do Alecrim, o café na mão tremendo ligeiramente. 3 anos antes, chegara do Porto com uma mala pequena e um contrato de júnior copywriter na agência Almeida e Associados. Inês fora a primeira pessoa a sorrir-lhe no Open Space. Bem-vinda ao manicômio criativo, dissera Inês, estendendo-lhe um pastel de nata ainda quente. Tinha os olhos castanhos mais quentes que Ana já vira e um sotaque alentejano que fazia as palavras parecerem mais doces. Desde esse dia, tornaram-se inseparáveis. Almoços no Time Out Market, copos no parque depois do trabalho, fins de semana em Sintra a fotografar nevoeiro. Ana contava-lhe tudo, a mãe doente, o pai ausente, a dificuldade em assumir-se completamente à família. Inês ouvia, abraçava, dizia estou aqui. Nunca falou de namorados nem namoradas. Ana também não perguntava. Margarida Almeida era outra história. 42 anos, viúva há 10, diretora criativa temida e admirada. Chegava sempre de táxi, fato impecável, cabelo loiro cortado num bob perfeito. Falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Tinha fama de exigente, mas justa. Ana admirava à distância o jeito como defendia ideias em reuniões, como não se deixava intimidar por clientes machistas. Nunca imaginara que Margarida pudesse ter coração, quanto mais que esse coração batesse por Inês. Naquela manhã, Ana chegou ao escritório antes das 8. Sentou-se na sua mesa, ao lado da de Inês, como sempre. O lugar ainda cheirava ao perfume dela, flor de laranjeira e algo mais terroso. Ana ligou o computador, abriu o Photoshop, mas não conseguia trabalhar. Quando Inês chegou às 9h15, com um sorriso habitual e 2 cafés na mão, Ana sentiu o estômago revirar. Bom dia, dorminhoca, disse Inês, pousando um café à frente dela. Desculpa o atraso, o metro estava um caos. Ana forçou um sorriso. Tudo bem. Inês sentou-se, tirou o casaco. O cabelo estava mais curto do que na sexta-feira. Ana reparou nisso e odiou-se por reparar. Estás estranha, disse Inês, franzindo a testa. Aconteceu alguma coisa? Ana abanou a cabeça. Não dormi bem. Passaram o dia em silêncio relativo. Almoçaram juntas, como sempre, mas Ana mal tocou na bifana. À tarde, Margarida convocou uma reunião de emergência para um pitch importante. As 3 ficaram até tarde, só elas na sala de reuniões com vista para Rio. Margarida explicava a estratégia, Inês tomava notas, Ana desenhava moodboards. Em certo momento, os olhares de Margarida e Inês cruzaram-se por mais tempo do que o necessário. Ana viu. Ninguém mais viu, mas ela viu.
Quando saíram, já passava das 11. Margarida ofereceu-se para chamar um Uber para as 2. Eu vou a pé, disse Ana rapidamente. Preciso de ar. Inês hesitou. Queres companhia? Não, obrigada. Boa noite. Ana desceu as escadas a correr, como se o edifício estivesse em chamas. Os dias seguintes foram um exercício de contenção. Ana chegava cedo, saía tarde, evitava almoços a 2. Inês tentava puxar conversa, mas Ana respondia com monossílabos. Começou a aceitar todos os trabalhos extras que Margarida distribuía, só para ter desculpa de ficar até mais tarde e não ter de enfrentar Inês no metro. Uma noite, cerca de 2 semanas depois, Margarida chamou a Ana ao gabinete. Fecha a porta, por favor. Ana obedeceu, coração acelerado. Margarida estava à janela, de costas, olhando o Tejo iluminado. Sei que estás a evitar a Inês, disse sem preâmbulos. Ana engoliu em seco. Não sei do que está a falar. Margarida virou-se. Pela primeira vez, Ana viu-a sem a máscara profissional, olhos cansados, boca tensa. Eu não sou cega, Ana. E também não sou estúpida. Fez uma pausa. A Inês está preocupada contigo. Disse-me que te portaste estranho desde aquela segunda-feira. Ana sentiu o sangue subir à cara. Ela disse-lhe? Disse. Somos próximas. Margarida escolheu a palavra com cuidado. Muito próximas. Ana riu-se, um som seco e amargo. Próximas. Entendi. Margarida aproximou-se. Não é o que pensas. Não é? Eu ouvi-vos. Na sala de reuniões, antes de toda a gente chegar. Ouvi tudo. O rosto de Margarida empalideceu. Por um instante, pareceu mais velha. Então sabes, murmurou. Sabes e estás a sofrer calada. Ana desviou o olhar. Não é da sua conta. É, sim. Porque a Inês está a sofrer também. E eu não quero magoar nenhuma de vós. Ana olhou-a nos olhos. Então pare. Pare com isto antes que seja tarde demais. Margarida abanou a cabeça lentamente. Não posso. Amo-a há anos. Esperei, respeitei o tempo dela, nunca pressionei. Mas ela corresponde, Ana. Finalmente corresponde. Ana sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu-as. E eu? O que sou eu nisto tudo? Margarida ficou em silêncio por um longo momento. Tu és importante para ela. Sempre foste. Mas o que ela sente por ti é diferente do que sente por mim. Ana virou-se para a porta. Não quero ouvir mais. Ana, espera. Ela parou, mão na maçaneta. Se quiseres pedir transferência para outra equipa, eu aprovo. Sem perguntas. Ou se quiseres sair da agência, dou-te a melhor recomendação possível. Mas não te destruas por algo que não pode ser. Ana saiu sem responder. A primavera chegou cedo naquele ano. As jacarandás do Príncipe Real explodiram em roxo, o cheiro a sardinha assada invadiu as ruas em junho. Ana mudou-se para um T1 minúsculo em Alcântara, longe do caminho diário de Inês. Aceitou um projeto freelance à noite para justificar as olheiras. Parou de responder às mensagens de Inês, que primeiro eram diárias, depois semanais, depois pararam. Um sábado de maio, Ana estava no mercado de Alcântara comprando tomate coração de boi quando ouviu a voz. Ana?
Virou-se. Inês estava ali, de saco de pano na mão, olhar ansioso. Preciso de falar contigo. Ana quis fugir, mas as pernas não obedeceram. Não há nada para dizer. Ah, sim. Inês aproximou-se. Podes odiar-me, mas ouve-me até ao fim. Foram sentar-se num banco junto ao rio. O sol batia forte, o Tejo brilhava. Eu não sabia, começou Inês. Não sabia que sentias isso por mim. Nunca imaginei. Para mim, eras a minha melhor amiga, a pessoa com quem partilhava tudo. E eu estava confusa. A Margarida apareceu na minha vida de forma tão inesperada. Ela esperou tanto tempo, Ana. Anos. E quando finalmente me declarei, senti-me segura. Amada de uma forma adulta. Ana olhava o rio. E eu não te dava isso? Inês baixou a cabeça. Tu eras o meu porto seguro, mas também a minha maior medo. Porque se algo corresse mal contigo, eu perdia tudo. Com a Margarida, o risco parecia menor. Ana riu-se novamente, mas desta vez havia lágrimas. Então escolheste o caminho mais fácil. Não foi fácil. Nada disto foi fácil. Inês pegou na mão dela. Ana deixou. Eu amo-te, Ana. De outra forma, mas amo. Não quero perder-te. Ana retirou a mão devagar. Mas já perdeste. Levantou-se e foi-se embora. Inês ficou no banco, a chorar em silêncio enquanto os turistas passavam. O verão trouxe calor asfixiante e um novo cliente importante, uma marca de vinhos do Douro que queria campanha nacional. Margarida colocou Ana e Inês na mesma equipa, inevitavelmente. As reuniões eram tensas, olhares evitados, silêncios pesados. Ana brilhava profissionalmente, as ideias fluíam, os layouts eram perfeitos. Margarida elogiava-a publicamente, talvez por culpa. Uma noite, depois de uma apresentação bem-sucedida ao cliente, a equipa foi celebrar ao bairro Alto. Ana bebeu demais gin tónico. Inês tentou acompanhá-la à casa, mas Ana recusou. Eu vou sozinha. Acabou num bar pequeno na Rua da Rosa, onde uma fadista cantava estranha forma de vida. Ana chorou baixinho no canto. Alguém se sentou ao lado dela. Posso pagar-te um copo? Era Margarida, sem fato, de jeans e camisa branca, cabelo solto. Parecia outra pessoa. Que faz aqui? Perguntou Ana. Segui-te. Preocupei-me. Ana riu-se. A senhora preocupa-se agora? Margarida pediu um copo de vinho tinto. Quer falar contigo. Mulher para mulher, não chefe para funcionária. Beberam em silêncio até o bar fechar. Depois caminharam até ao mirador de Santa Catarina, quase vazio àquela hora. Eu sei o que é amar sem ser correspondida, disse Margarida de repente. O meu marido morreu há 10 anos. Eu amava-o, mas ele tinha outra pessoa. Uma mulher mais nova. Nunca me deixou, mas também nunca foi completamente meu. Ana olhou-a, surpresa. Por isso, quando vi a Inês, tão jovem, tão cheia de vida, esperei. Tive medo de ser o erro que o meu marido cometeu. Mas ela escolheu-me, Ana. E eu acreditei que era real. Ana sentiu algo ceder dentro dela. Ela ama-a, disse por fim. Eu vejo nos olhos dela. Mas também me ama à maneira dela. E isso dói mais do que se me odiasse. Margarida pousou a mão no ombro dela. O amor não é justo.
Nunca é? Ficaram ali até o sol nascer sobre o rio. Em setembro, Inês descobriu que estava grávida. A notícia caiu como uma bomba na agência. Margarida, aos 43 anos, ia ser mãe pela primeira vez. A relação delas tornou-se pública não por escolha, mas porque os boatos corriam. Inês mudou-se para o apartamento de Margarida em Lapa, grande, com vista para o Tejo. Ana pediu transferência para a nova filial no Porto. Margarida aprovou imediatamente, com uma carta de recomendação que abriu portas. Na última semana em Lisboa, Ana arrumava a secretária quando Inês apareceu. Vais mesmo embora? Vou. Inês tinha uma barriga ainda pequena, mão instintivamente pousada nela. Queria que ficasses. Como madrinha, talvez. Um dia. Ana sorriu, triste. Não posso, Inês. Não agora. Abraçaram-se longamente. Inês chorou no ombro dela. Desculpa, sussurrou. Desculpa por tudo. Ana beijou-lhe a testa. Cuida dela. E cuida-te. Na noite antes da partida, Ana foi ao mirador de São Pedro de Alcântara. Lisboa brilhava lá embaixo, 1000 luzes refletidas no rio. Sentiu Margarida aproximar-se antes de a ver. Trouxe isto. Margarida estendeu-lhe uma garrafa de vinho do Douro. Da campanha que fizemos juntas. O cliente mandou uma caixa. Beberam diretamente da garrafa, sentadas no muro. Vais ser feliz no Porto? Perguntou Margarida. Vou tentar. E nós? Ana olhou-a. Nós vamos sobreviver. Todas nós. Margarida sorriu, olhos úmidos. Sabes, Ana, se as coisas fossem diferentes se eu fosse mais nova, ou tu mais velha talvez fosses tu. Ana abanou a cabeça. Não. Era sempre a Inês. Para as duas. Riram-se baixinho, um riso de quem finalmente aceita a derrota. 2 anos depois, numa tarde de dezembro, Ana voltava a Lisboa para uma conferência. A cidade estava enfeitada para Natal, cheira castanhas assadas no ar. Caminhava pela Baixa quando viu, do outro lado da rua, Inês com um carrinho de bebé. Uma menina de cabelo escuro, olhos castanhos enormes. Margarida ao lado, carregando sacos, sorrindo. Ana parou. Inês viu-a. Os olhos encontraram-se através do trânsito. Inês acenou, hesitante. Ana acenou de volta. Margarida olhou, reconheceu, sorriu também. Pegou na mão de Inês. As três ficaram assim por um instante, separadas pela rua, unidas por algo maior. Ana continuou o seu caminho. Não havia rancor, apenas uma saudade doce. Lisboa seguia o seu ritmo eterno, indiferente às histórias de amor que nascem e morrem nas suas colinas. No comboio de regresso ao Porto, Ana abriu o telemóvel. Tinha uma mensagem nova. Ela chama-se Leonor. Tem os teus olhos quando ri. Um dia, gostava que a conhecesses. Com tempo. Sem pressa. Inês? Ana sorriu, guardou o telemóvel, olhou a paisagem a passar. O Douro ao longe, vinhas despidas pelo inverno, mas prometendo vida na primavera. O amor, pensou, nem sempre é posse. Às vezes é apenas deixar ir e guardar um lugarzinho quente no coração para quem um dia foi tudo. E assim, entre o Tejo e o Douro, 3 mulheres seguiram caminhos diferentes, carregando a mesma história, imperfeita, dolorosa, profundamente humana.